companheiros e queridas companheiras, meu querido companheiro Rui Costa, governador do estado da Bahia, meu querido companheiro Wellington, governador do estado do Piauí, o companheiro Wagner teve que ir embora porque deu um pequeno problema de doença na família e teve que se retirar. Eu acho que é a primeira vez que eu venho na Bahia que não está o Valdir Pires aqui junto com a gente, porque ele tem algum problema de idade. Quero cumprimentar os nossos deputados, os nossos senadores, sobretudo cumprimentar através da companheira Gleice todos os companheiros dos partidos que estão aqui, cumprimentar a UNE, a CUT e o Movimento Sem Terra, cumprimentar o Gabriel, que tem sido um dos perseguidos desse país, mais injustamente perseguido que eu conheço. Eu tenho orgulho, Zé. Eu fui prestar um depoimento e eu disse para o delegado, depois dele perguntar a todas as pessoas que eu indiquei na Petrobras, eu disse, eu tenho orgulho de ter indicado 2 pessoas e não ter pedido para partido político, nem para ninguém. Foi uma escolha pessoal minha. Foi o Zé Eduardo Dutra, o nosso falecido primeiro presidente da Petrobras, e o Zé Sérgio Gabrielli, que foi o primeiro diretor financeiro da Petrobras. E quando eu indiquei o Gabrielli, diziam que ele não estava preparado para ser diretor financeiro. Com 1 ano e meio de Petrobras, ele já tinha sido eleito o diretor financeiro mais importante de todas as petroleiras do mundo. Portanto, Zé Sérgio, aconteça o que acontecer com você, eu tenho orgulho de você ter sido diretor financeiro e presidente da Petrobras no período do meu governo. Quero agradecer ao companheiro Paulo Camoto, o presidente do Instituto. Para quem não sabe, Paulo Camoto foi diretor do sindicato. Quando eu fui cassado do sindicato 80, a direção do Meneghelli, que assumiu em 80, já assumiu com Paulo Camoto, tesoureiro do sindicato. É por isso que ele fala bem, grita e porque ele é animado, diferentemente de outros japoneses. Quero cumprimentar os companheiros do Instituto, companheiros da Universidade Federal de Minas Gerais, que contribuíram para contar essa história, e ao companheiro Franco, que foi praticamente o coordenador de todo esse processo. Para quem não se lembra do Franklin, o Franklin Martins era o comentarista político mais importante desse país, da Rede Globo de televisão, e foi mandado embora quando era governo, porque não aceitava fazer as críticas ao governo que a Rede Globo fazia. Portanto, ele deve ter perdido o emprego de 50 mil na Globo e foi trabalhar comigo ganhando 8 mil reais por mês, fora o desconto da Previdência. E quero também apresentar o companheiro Alonso. Vem cá, Alonso. O Alonso, esse jovem promissor que trabalha no Instituto, ele foi o companheiro que organizou esse memorial para a gente poder lançar aqui na Bahia. Obrigado, Alonso. Obrigado aos companheiros. Bem, dito isso, eu vou ler 2 páginas aqui, grandes. Vocês viram na fala do Frank que o memorial ele reconstitui uma história de luta do povo brasileiro pela liberdade e contra as injustiças. E por que é importante a gente reconstituir a história? É porque normalmente a história ela é contada pelos vencedores. E durante anos ou durante séculos, a gente percebe que a gente vai aprendendo. Ao invés da história verdadeira, a gente aprende a história que os dominadores quiseram que a gente entendesse. Por exemplo, os que deram o golpe em 1964 nunca aceitaram a palavra golpe. Eles disseram que vieram para o governo
para poder consertar o Brasil que estava sendo entregue aos comunistas. E ficaram 23 anos. Pois bem, foi aqui na Bahia, e é por isso que eu queria ler esse pedaço aqui, foi aqui na Bahia que essa história começou. Aqui teve início a dominação colonial, o martírio dos indígenas, a exploração desumana dos africanos escravizados. Foi também na Bahia que começou a tenaz e heróica resistência de um povo que foi se formando a garantir de tantas e tantas origens. Episódios como a Revolução dos Malês, a Conjuração Baiana e a Sabinada são exemplos de luta contra a escravidão e a tirania que marcam a formação do povo baiano. Entre tantos heróis da liberdade que a Bahia deu ao Brasil, quero recordar que nesses 3 mulheres, você não era nascida ainda, por isso que você não virou heroína da Bahia. Ou seja, Joana Angélica, Maria Quitéria e a negra Maria Filipa, que derrotou os portugueses em Taparica. É um privilégio, portanto, falar de história e de liberdade numa terra que tem tanto a nos ensinar. A luta por liberdade e democracia no Brasil teve as mais variadas expressões: os quilombos e as sedições, as revoltas populares, as greves operárias, as ocupações de terra, as manifestações de rua, a organização política dos trabalhadores e as disputas eleitorais. No correr da história, nosso povo enfrentou a chibata, o pelourinho, a censura, as prisões, a criminalização das greves, a repressão nas ruas, as ditaduras e o exílio. Enfrentou a tortura e a morte nas senzalas e nos porões. Enfrentou principalmente a fome e a pobreza, expressões mais cruéis de um sistema social que sempre precisou ser transformado. Queridas companheiras e queridos companheiros, vocês sabem, como disse o Frank muito bem, a gente queria fazer um museu de verdade. A gente tinha um sonho, que foi até uma ideia do Fernando Haddad, de que a gente deveria reivindicar, junto a uma universidade federal, não a construção de um instituto apenas para guardar os acervos do presidente, mas a gente criar um memorial da democracia para a gente contar a história. E nós estamos agora sendo processados. Eu vou prestar um depoimento dia 13. Paulo Okamoto já prestou um depoimento que nós somos acusados de ter um terreno que não temos, de termos comprado um terreno que não compramos. E eu fui nesse terreno uma única vez para que o Paulo Okamoto me dissesse: presidente, estão oferecendo esse terreno para nós comprarmos e nós não vamos comprar porque eu vou reivindicar um terreno da Prefeitura de São Paulo. O Rio de Janeiro queria que eu fizesse um instituto no Rio de Janeiro. Pernambuco queria que eu fizesse um instituto lá na terra onde eu nasci, mas lá era tão longe que ninguém ia, lá em Caetés. E São Bernardo queria que eu fizesse lá. E eu decidi fazer em São Paulo, porque São Paulo é o maior estado brasileiro, é por lá que passa de tudo que a gente possa conhecer, e a gente queria fazer o museu num lugar popular.
E o Paulo Camoto foi na prefeitura, conversou com o prefeito Kassab, e o prefeito Kassab aceitou a ideia de fazer a doação. Mandou uma proposta de projeto, a Câmara aprovou o projeto. Nós encomendamos um pré-estudo do prédio, quando o Ministério Público entrou com embargo para que a prefeitura não pudesse dar o terreno para a gente. E o terreno até agora está embargado, está proibido de ser nosso. E o terreno é lá na Cracolândia. Se o prefeito de São Paulo já invadiu a Cracolândia, imagina se você fizer um Museu da Democracia na Cracolândia, o que vai acontecer com você. Eu estou contando essas coisas porque eu aprendi na política, diferentemente de outras pessoas que não querem aprender, que aquilo que a gente faz, a gente tem que contar muitas vezes. Porque aquilo que a gente não fez, os adversários vão contar. Por exemplo, eu ia receber um título de doutor honoris causa da manhã. Esse título foi me dado em 2011. Um vereador também entrou com um processo na justiça e o juiz federal resolveu suspender o título. Eu queria apenas falar para esse vereador que eu não conheço, que ele tem o direito de não gostar de mim, porque ele é do bem. E quem é do bem não precisa gostar de mim. Não precisa gostar de mim, porque eu não gosto dele. E não gosto por uma questão pessoal. Não gosto por divergência ideológica, por concepção de país, por concepção de política de inclusão social. Bem, agora o que ele não sabe é que para mim receber o título era importante. Mas eu já recebi, quando foi aprovado na universidade, que eu era dono do título. Eu já recebi. Talvez esse vereador que pediu, eu não pedi pelo que eu fiz, porque todo mundo sabe o que eu fiz aqui na Bahia. Ele está com medo é que eu receba o título pelo que nós vamos fazer daqui para frente. Então amanhã nós vamos lá em Cruz das Almas. Quero dar um beijo na testa do reitor, quero dar um beijo na testa dos professores e professoras e quero dar um abraço nos estudantes e dizer para eles que não se preocupe com a formalidade do título. Para mim o que interessa é o reconhecimento, porque eles não me deram título apenas pelo que eu vou fazer. Eles me deram o título porque foi um cidadão, torneiro mecânico, sem diploma universitário, que fez mais universidade na história desse país. Então, nós, e eles sabem que eu brigo e falo todo dia. E vocês estão lembrados que eu dizia nunca antes na história do Brasil, que era para lembrar que era a primeira vez. Se eles têm vergonha de contar a história deles, nós não temos de contar agora. Eles caçaram a Dilma, mas não caçaram as coisas boas que essa mulher fez nesse país. E eles sabem que a minha história eles não vão apagar, porque
porque ela já está na cabeça de milhões de brasileiros nesse país. Quando a gente vê um depoimento de uma menina como essa, e quando a gente vê depoimento de meninas dos mais distantes lugares desse país, contando o avanço na vida dele, eu fico pessoalmente orgulhoso. Então eu queria dizer para vocês uma coisa, companheiro Paulo, esse memorial, ele ainda vai dar o que falar. Nós precisamos divulgar para que as pessoas tenham acesso. Não é possível que esse povo se informe pela Rede Globo de televisão. Não é possível. Não é possível que esse povo se informe por televisões que só passam filmes estrangeiros e sequer colocam filmes brasileiros de horário nobre do povo investido. Esse país está tão engraçado que até debate político que poderia ser 9 horas para o povo assistir, ele é quase que à meia-noite, quando o povo já está dormindo. Me parece que ele passa programa político só para formadores de opinião. Porque quando eles têm um canal que não tem audiência, a desculpa deles é que não precisa ter muita audiência. Tem formadores de opinião. Quem são? Os jornalistas deles, que ganham para falar bem deles e que ganham para falar mal do PT, para falar mal do Lula, para falar mal do PCdoB, para falar mal da CUT, para falar mal do Sem Terra, para falar mal de todos aqueles que lutam a vida inteira para que o povo mais humilde possa ter um pouco de participação. Eu tenho orgulho de ter vivido neste país o período mais exitoso da política. Eu tenho, companheiro Rui, no meu mandato, foram 74 conferências nacionais. 74 que tinha conferência municipal, estadual e nacional, para a gente decidir política de cultura, política de mulheres, política de educação, política LGBT, política de comunicação, política de segurança, política de pessoas com deficiência física, portadores de cuidados especiais, discutir a política de rancenianos, discutir a política de moradores de rua, a política de catadores de papéis, a política dos quilombolas, a política dos indígenas. Tudo isso era discutido em conferência nacional para que o povo ajudasse a gente a decidir as coisas boas desse país. É por isso que eles não conseguem apagar. E é por isso que eu resolvi voltar a andar pelo país. Porque eu não quero andar para falar de eleição, que eu nem posso, ninguém está na época. Eu quero andar para aprender com o povo o que está acontecendo nesse país que está subordinado a um golpe de um grupo de pessoas que nunca tiveram competência de ser presidente e caçaram 54 milhões de votos do povo brasileiro para poder estar candidato. Então, companheiro, eu digo todo dia, eu nasci em Caetés. Eu vou contar para vocês. Uma ideia vale por 500 discursos. Aliás, uma ideia vale mais do que qualquer coisa se essa ideia for boa e essa ideia for captada por milhões e milhões e milhões de seres humanos. E eles sabem que quando nós ganhamos a presidência a primeira vez, a gente tinha a disposição de provar ao povo brasileiro que um outro Brasil era possível. E que era possível colocar meninos negros, sabe, e meninas negras da periferia de escola pública, da universidade,
para disputar com os brancos de olhos azuis uma vaga no banco de universidade. E não era preconceito contra o branco, não. Não era que eu tenho qualquer raiva contra o branco, eu era casada com uma galega de olho azul. Não era o problema. O problema que eu queria era provar em que o único lugar em que a gente pode garantir igualdade de condições para os seres humanos é a gente colocar os dois numa mesma sala de aula, do lado de uma carteira, com o mesmo professor. E eu tinha certeza que isso ia acontecer. E quando nós tiramos o ProUni, apesar do preconceito contra o ProUni, um ano e meio depois, 15 matérias, os alunos do ProUni eram melhores do que os alunos que não eram do ProUni. Quando nós aprovamos o Enem, nós fomos muito criticados por queremos o Enem. E nós fomos criticados por quem? Por aqueles que eram donos da famosa indústria do vestibular. E nós criamos o Enem para dar mais chance de facilitar a vida das pessoas mais humildes que queriam estudar. Então eu tenho orgulho de encontrar gente que fala assim para mim, presidente, eu sou o primeiro doutor da minha família, presidente. Minha mãe é doméstica, eu sou médica, meu pai é pedreiro, eu sou engenheiro, meu pai é zelador de cemitério, eu sou diplomata, meu pai é ajudante de pedreiro, eu sou advogado. Esse é o orgulho que eu vou carregar no meu túmulo pro resto da vida. É de ter tornado possível as pessoas mais pobres desse país acreditar que ele não é ignorante, que ele não é um cara de segunda classe, não. Ele é um cidadão que, se tiver oportunidade, ele vai ter o que ele quiser na vida dele no Brasil e no mundo. É por isso que é importante a gente criar a nossa história. Quando nós chegamos no governo, Rui, você já trabalhava aqui com o VAR. Tinha linha de transmissão. E embaixo da linha de transmissão tinha milhares de pessoas vivendo nas trevas, na base do candeeiro, porque os governantes não tinham coragem de puxar um fio, porque pobre não podia pagar. E pobre não podendo pagar, não podia ter energia elétrica. E nós decidimos que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei e o pobre tem direito à energia elétrica. E o Estado tem que pagar. Quando nós ganhamos, Rui, pobre passava de chinelo na porta do banco, que era suspeita de ladrão. Eu lembro, João Paulo, eu lembro que os trabalhadores rurais nem entravam num banco se tivesse de sandália, com pé sujo de areia, porque o gerente tinha se acostumado a emprestar muito dinheiro para um só, e ainda fumar um charuto junto. Nós resolvemos que o Banco do Brasil tinha que dar aos trabalhadores rurais, que são responsáveis por 70% do alimento que nós comemos, a mesma possibilidade de financiamento que dá aos ricos. Quando nós criamos o PAA para comprar alimentos de pequenos produtores e distribuir de graça nas escolas, era porque a gente não podia mais admitir que o cidadão perdia quando chovia demais, perdia quando não chovia, e perdia até quando eles davam uma boa colheita, porque não tinha preço. E nós garantimos. Foram 13 anos, Rui, de aumento de salário real em 90% das categorias. Foram 13 anos de aumento do salário mínimo. Foram 13 anos de conquista de uma coisa chamada cidadania. E eles sabem que o povo sabe disso. Eles ficaram muito incomodados pela quantidade de carros que passou a ter na rua. Eles diziam que pobre incomodava. Era muito carro. Essa desgraça desse Lula está financiando carro para pobre. Não pode. Eles incomodavam porque tinha muita moto.
Ah, esse Lula é responsável, tá trocando gel por uma moto. Ah, o Bolsa Família vai criar um monte de vagabundo, mulher não vai querer mais trabalhar, homem não vai querer mais trabalhar, e depois a gente não vai ter mais empregada doméstica. Eles se incomodaram quando os aeroportos começaram a ter muita gente. E eles começaram a dizer que os aeroportos pareciam uma rodoviária, porque o pobre estava andando de avião. Olha, não existe outra explicação pelo golpe, a não ser a certeza de que eles queriam truncar as conquistas do povo antes que elas fossem intruncáveis. Tem essa frase intruncada, tem muito professor aqui. Mas a verdade é que eles não queriam que a empregada doméstica continuasse tendo aumento de salário, tendo férias. Eu brinco sempre, não brinco de preconceito não. A galegona deles na sexta-feira colocava um perfume para jantar. Na segunda-feira, a empregada doméstica ia trabalhar com o perfume dela, comprando para pagar em 18 meses. E eles vão suportar. Eles não percebem que o povo aprendeu a gostar de coisa boa. Acabou aquele tempo em que a gente se contentava em comer carne de segunda. A gente quer comer de primeira. Eles acham que a gente gosta de comer pé de frango e pescoço. Não, queremos comer só de coxa e peito. Eles se incomodavam, sabe? Que a gente aprendeu a beber melhor, a tomar bebidinha mais sofisticada. A gente não quer ir mais no piscinão de Ramos, não, quer ir em Copacabana, quer ir em Pantema, quer ir em Irapuã, Itapuã, quer ir lembrar do Forte. Então é o seguinte, eu estou contando isso para vocês, para dizer para vocês que tem uma coisa cravada na cabeça desse povo. Esse povo conheceu o que é liberdade. Esse povo conheceu o que é participação. Esse povo descobriu que ele tem direito. Basta que tenha um governo que tenha um olhar para esse povo com carinho especial, que olhe para esse povo como brasileiro. Todo mundo tem direito a tomar café de manhã, almoçar e jantar. Todo mundo tem direito de trabalhar. Todo mundo tem direito de dar uma casa. Se a gente não fizesse subsídio para as pessoas mais pobres, quem ganhava R$500 não tinha como pagar aluguel. E nós temos que dar um subsídio para garantir que o pobre tivesse uma casa, mesmo que pequenininha. Mas é bom ele ter o ninho dele. É proibido o povo ter alguma coisa? É proibido o povo ter felicidade, estar alegre? Esse país em 2008 chegou a ser quase que a quinta economia mundial. E eles fizeram o país virar isso. Tem mais gente na rua hoje do que tinha quando eu entrei na presidência. O povo voltou a pedir esmola na praça. O desemprego já chegou a 14 milhões de pessoas, já estão tentando. Hoje mesmo eu vi a notícia, o governo Temer vai aumentar o ajuste fiscal, vai ter que aumentar o bloqueio e vai ter que vender mais empresas. O governante, presta atenção no que eu vou falar. Rede Globo de televisão está cobrindo aqui. O jornal, presta atenção. O que eu vou dizer? Se um governante governa um país e esse país tem uma crise e ele não tem competência para resolver a crise e começa a vender o patrimônio desse país, esse governo deveria pedir desculpas e ir embora, porque ele não serve para governar. Eu estou tentando ensinar aqui o Pai Nosso para vigário.
Mas eu queria terminar chamando a vocês a responsabilidade, como é importante a gente conhecer a nossa própria história. Você sabe que o Brasil, ô Franklin, é um país que não tem herói. O Brasil, ele tem vergonha de construir heróis. Você vai em Cuba, tem 800 heróis, um cada esquina. Você vai nos Estados Unidos, tem 500 milhões de heróis. Você vai na Rússia, tem herói. Vai na China, cada esquina tem um heróizinho. Aqui no Brasil, a gente não tem herói. Pois não. Então deixa eu contar uma história para vocês. Contar uma história para vocês. Esse país teve um homem que teve a ideia, não era nenhum operário pobre, não, era um alferes, que teve a ideia de lutar contra a coroa para diminuir a quantidade de impostos que a gente mandava para a coroa. E esse cidadão resolveu começar a juntar gente assim como vocês para discutir uma coisa de independência, libertar o Brasil de Portugal. Em 1792, esse homem foi enforcado. Além de enforcado, ele foi esquartejado. Além de esquartejado, cortaram a sua carne. E além de cortar a carne, salgaram. E penduraram nos postos, hoje Ouro Preto, para que ninguém nunca mais ousasse a lutar pela independência. 30 anos depois, em 1822, foi conquistada a independência desse país. Não importa se foi um acordo, um conchavo, um acerto, mas foi conquistada a independência. Significa que a ideia da independência criou força. Aí veio a proclamação da República, esse é o fato mais engraçado. Aí o pessoal vai para o saco cheio de Dom Pedro, ele que estava governando há 67 anos, era namorador de lá, e gastava de lá, e não sei o que lá. Vamos tirar Dom Pedro, vamos acabar com esse tal de monarquia e vamos criar a República. Gente lá de São Paulo também. Gente lá de São Paulo. Aí derrubaram Dom Pedro e fizeram a proclamação da República. Aí descobriram que não tinha referência heróica. Quem é que eles foram buscar para ser herói? Aqueles que eles mataram em 1792, enforcaram, esquartejaram, sagaram a carne para ninguém nunca mais lembrar deles. Foi a mesma elite que foi pegar esse amaldiçoado e transformá-lo em herói nacional para poder garantir o êxito da proclamação da República. Por que eu contei essa história para vocês? Porque essa perseguição que eles estão fazendo a mim, eles pensam que me incomoda e às vezes incomoda. Mas eu estou com medo, não é o que está acontecendo comigo. Eu estou com medo que está acontecendo são com milhões e milhões e milhões de crianças que estão ficando desnutridas outra vez desse país. Eu estou com medo porque o Brasil voltou a participar do mapa da fome outra vez. Eu estou com medo porque o Brasil virou motivo de gozação no exterior. O nosso passaporte virou piada no exterior. Então eu queria dizer para eles uma coisa. A ideia da liberdade, a ideia da democracia, a ideia da participação social é uma ideia muito forte. Então não adianta achar que acabando com o Lula acaba com isso, porque o problema do Brasil não é o Lula, são os milhões e milhões de brasileiros que têm consciência política e que não aceitam mais o retrocesso. Se o problema do Brasil fosse eu mesmo me matava. Pronto, aqui, acabei. É que eu sei que vai piorar. Então eu queria dizer para vocês, olha, estou com 71 anos, perto de fazer 72, com a vontade de lutar como se eu tivesse 30. E eu quero que ele saiba. Eu não sou nenhum revolucionário. Eu sou um despertador de consciência. Eu quero andar por esse país para mexer com a consciência desse povo. E mostrar para ele
que durante 300 anos a seca do Brasil era lamentada por todo mundo. E eles nunca tinham feito nada para melhorar o problema da seca. Nós fizemos, não só levando água para o estado que não tinha água, como foi feito 1.400.000 cisternas para levar água para as pessoas que tinham um cabricito no lugar de seca. Então eles têm que saber de uma coisa, gente. Se preparem. Vocês vão pagar com a mesma moeda o que vocês fizeram com a democracia brasileira. Vocês truncaram a democracia, tirando uma presidenta eleita legitimamente. E como nós acreditamos em democracia, nós não vamos fazer nenhum ato de violência. Nós vamos fazer um ato de democracia. Esse país tem que se preparar, porque em 2018 a gente vai ter que colocar uma pessoa democrática para governar esse país. E a gente tem que começar a organizar já. E vocês sabem que ainda falta muito tempo. Não existe candidato, mas nós saberemos que é o candidato da hora certa. O que eles têm que saber, é que uma pessoa que nasceu em Garanhuns e não morreu de fome até completar 5 anos de idade, não tem medo de estar lutando para que todo o povo brasileiro possa conquistar definitivamente, através da democracia, a sua cidadania. Gente, um beijo no coração. Um beijo e vamos continuar lutando. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que o Rio está fazendo na Bahia não é pouca coisa. A gente quer andar o Brasil e chegar na Bahia, percebe que esse estado aqui está dando um salto de qualidade extraordinário. Porque se tem uma coisa que nós ensinamos para eles, é que o PT sabe governar mais do que a elite brasileira que governa aqui. Parabéns, Rio, parabéns ao Alcamoto e parabéns ao querido, amado e extraordinário homem de mulher da Bahia. E dizer para eles que não se preocupe com a formalidade do título. Para mim o que interessa
é o reconhecimento, porque eles não me deram título apenas pelo que eu vou fazer. Eles me deram título porque foi um cidadão, torneiro mecânico, sem diploma universitário, que fez mais universidade na história desse país. E eles sabem que eu brigo e falo todo dia. E vocês estão lembrados que eu dizia nunca antes na história do Brasil, que era para lembrar que era a primeira vez. Se eles têm vergonha de contar a história deles, nós não temos de contar agora. Eles caçaram a Dilma, mas não caçaram as coisas boas que essa mulher fez nesse país. E eles sabem que a minha história eles não vão apagar, porque ela já está na cabeça de milhões e milhões de brasileiros nesse país. Quando a gente vê um depoimento de uma menina como essa, e quando a gente vê depoimento de meninas dos mais lugares, dos mais distantes lugares desse país, contando o avanço na vida dele, eu fico pessoalmente orgulhoso. Então eu quero dizer para vocês uma coisa, companheiro Paulo, esse memorial, ele ainda vai dar o que falar. Nós precisamos divulgar para que as pessoas tenham acesso. Não é possível que esse povo se informe pela Rede Globo de televisão. Não é possível. Não é possível que esse povo se forme por televisões que só passam filmes estrangeiros e sequer colocam filmes brasileiros de horário nobre do povo existir. Esse país está tão engraçado que até o debate político poderia ser 9 horas para o povo assistir, ele é quase a meia-noite, quando o povo já está dormindo. Me parece que ele passa programa político só para formadores de opinião. Porque quando eles têm um canal que não tem audiência, a desculpa deles é que não precisa ter muita audiência. Tem formadores de opinião. Quem são? Os jornalistas deles, que ganham para falar bem deles e que ganham para falar mal do PT, para falar mal do Lula, para falar mal do PCdoB, para falar mal da CUT, para falar mal do Sem Terra, para falar mal de todos aqueles que lutam a vida inteira para que o povo mais humilde possa ter um pouco de participação. Eu tenho orgulho de ter vivido neste país o período mais exitoso da política. Eu tenho, companheiro Rui, no meu mandato, foram 74 conferências nacionais. 74 que tinha conferência municipal, estadual e nacional, para a gente decidir política de cultura, política de mulheres, política de educação, política LGBT, política de comunicação, política de segurança, política de pessoas com deficiência física, portadores de cuidados especiais, discutir a política de rancenianos, discutir a política de moradores de rua, a política de catadores de papéis, a política dos quilombolas, a política dos indígenas, tudo isso era discutido em conferência nacional, para o povo ajudasse a gente a decidir as coisas boas desse país. É por isso que eles não conseguem apagar. E é por isso que eu resolvi voltar a andar pelo país. Porque eu não quero andar para falar de eleição, que eu nem posso, ninguém está na época. Eu quero andar para aprender com o povo o que está acontecendo nesse país que está subordinado a um golpe de um grupo de pessoas que nunca tiveram competência de ser presidente e caçaram 54 milhões de votos do povo brasileiro para poder estar. Meu companheiro, eu digo todo dia, eu nasci em Caetés.
contar para vocês. Vou contar para vocês uma coisa interessante. Uma ideia vale por 500 discursos. Aliás, uma ideia vale mais do que qualquer coisa se essa ideia for boa e essa ideia for captada por milhões e milhões e milhões de seres humanos. E eles sabem que quando nós ganhamos a presidência a primeira vez, a gente tinha a disposição de provar ao povo brasileiro que um outro Brasil era possível. E que era possível colocar meninos negros, sabe, e meninas negras da periferia de escola pública, da universidade, para disputar com os brancos de olhos azuis uma vaga no banco de universidade. E não era preconceito contra o branco, não. Não era que eu tenho qualquer errada contra o branco, eu era casada com uma galega de olho azul. Não era o problema. O problema que eu queria era provar em que o único lugar em que a gente pode garantir igualdade de condições para os seres humanos é a gente colocar os dois numa mesma sala de aula, do lado de uma carteira, com o mesmo professor. E eu tinha certeza que isso ia acontecer. E quando nós tiramos o ProUni, apesar do preconceito contra o ProUni, um ano e meio depois, 15 matérias, os alunos do ProUni eram melhores do que os alunos que não eram do ProUni. Quando nós aprovamos o Enem, nós fomos muito criticados por termos o Enem. E nós fomos criticados por quem? Por aqueles que eram donos da famosa indústria do vestibular. E nós criamos o Enem para dar mais chance de facilitar a vida das pessoas mais humildes que queriam estudar. Então eu tenho orgulho de encontrar gente que fala assim para mim, presidente, eu sou o primeiro doutor da minha família, presidente. Minha mãe é doméstica, eu sou médica, meu pai é pedreiro, eu sou engenheiro, meu pai é vereador de cemitério, eu sou diplomata, meu pai é ajudante de pedreiro, eu sou advogado. Esse é o orgulho que eu vou carregar no meu túmulo pro resto da vida. É de ter tornado possível as pessoas mais pobres desse país acreditar que ele não é ignorante, que ele não é um cara de segunda classe, não. Ele é um cidadão que, se tiver oportunidade, ele vai ter o que ele quiser na vida dele, no Brasil e no mundo. É por isso que é importante a gente criar a nossa história. Quando nós chegamos no governo, Rui, você já trabalhava aqui com o VAR. Tinha linha de transmissão. E embaixo da linha de transmissão tinha milhares de pessoas vivendo nas trevas, na base do candeeiro, porque os governantes não tinham coragem de puxar um fio, porque pobre não podia pagar. E pobre não podendo pagar, não podia ter energia elétrica. E nós decidimos que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei e o pobre tem direito à energia elétrica. E o Estado tem que pagar. Quando nós ganhamos, Rui, pobre passava de chinelo na porta do banco, que era suspeita de ladrão. Eu lembro, João Paulo, eu lembro que os trabalhadores rurais nem entravam num banco se tivesse de sandália, com pé sujo de areia, porque o gerente tinha se acostumado a emprestar muito dinheiro para um só, e ainda fumava um charuto junto. Nós resolvemos que o Banco do Brasil tinha que dar aos trabalhadores rurais, que são responsáveis por 70% do alimento que nós comemos, a mesma possibilidade de financiamento que dá aos ricos. Quando nós criamos o PAA,
comprar alimentos de pequenos produtores e distribuir de graça nas escolas. Era porque a gente não podia mais admitir que o cidadão perdia quando chovia demais, perdia quando não chovia, e perdia até quando eles davam uma boa colheita, porque não tinha preço. E nós garantimos. Foram 13 anos, Rui, de aumento de salário real em 90% das categorias. Foram 13 anos de aumento do salário mínimo. Foram 13 anos de conquista de uma coisa chamada cidadania. E eles sabem que o povo sabe disso. Eles ficaram muito incomodados pela quantidade de carros que passou a ter na rua. Eles diziam que pobre incomodava. Era muito carro. Essa desgraça desse Lula está financiando o carro para pobre. Não pode. Eles incomodavam porque tinha muita moto. Ah, esse Lula é responsável, está trocando gel por uma moto. Ah, o Bolsa Família vai tirar um monte de vagabundo. Mulher não vai querer mais trabalhar. Homem não vai querer mais trabalhar. E depois a gente não vai ter mais empregada doméstica. Eles se incomodaram quando os aeroportos começaram a ter muita gente. E eles começaram a dizer que os aeroportos pareciam uma rodoviária, porque o pobre estava andando de avião. Olha, não existe outra explicação pelo golpe, a não ser a certeza de que eles queriam truncar as conquistas do povo antes que elas fossem intruncáveis. Tem essa frase intruncada, tem muito professor aqui. Mas a verdade é que eles não queriam que a empregada doméstica continuasse tendo aumento de salário, tendo férias. Eu brinco sempre, não brinco de preconceito não. A galegona deles na sexta-feira colocava um perfume para jantar. Na segunda-feira, a empregada doméstica ia trabalhar com o perfume dela, comprando para pagar em 18 meses. E eles vão suportar. Eles não percebem que o povo aprendeu a gostar de coisa boa. Acabou aquele tempo em que a gente se contentava em comer carne de segunda. A gente quer comer de primeira. Eles acham que a gente gosta de comer pé de frango e pescoço. Não, queremos comer sobrecoxo, coxo e peito. Eles se incomodavam, sabe? Que a gente aprendeu a beber melhor, a tomar bebidinha mais sofisticada. A gente não quer ir mais no piscinão de Ramos, não. Quer ir em Copacabana, quer ir em Ipanema, quer ir em Irapuã, Itapuã, quer ir Lavrar do Forte. Então é o seguinte, eu estou contando isso para vocês, para dizer para vocês que tem uma coisa cravada na cabeça desse povo. Esse povo conheceu que é liberdade. Esse povo conheceu que é participação. Esse povo descobriu que ele tem direito. Basta que tenha um governo que tenha um olhar para esse povo com carinho especial, que olhe para esse povo como brasileiro. Todo mundo tem direito a tomar café de manhã, almoçar e jantar. Todo mundo tem direito de trabalhar. Todo mundo tem direito de dar uma casa. Se a gente não fizesse subsídio para as pessoas mais pobres, quem ganhava R$500 não tinha como pagar aluguel. E nós temos que dar um subsídio para garantir que o pobre tivesse uma casa, mesmo que pequenininha. Mas é bom ele ter o ninho dele. É proibido o povo ter alguma coisa? É proibido o povo ter felicidade e estar alegre? Esse país em 2008 chegou a ser quase que a quinta economia mundial. E eles fizeram o país virar isso. Tem mais gente na rua hoje do que tinha quando eu entrei na presidência. O povo voltou a pedir esmola na praça. O desemprego já chegou a 14 milhões de pessoas, já estão tentando. Hoje mesmo eu vi a notícia, o governo Temer vai aumentar o ajuste fiscal, vai ter que aumentar o bloqueio e vai ter que vender mais empresas. O governante, presta atenção que eu vou falar,
Globo de televisão está cobrindo aqui, os jornais, presta atenção. O que eu vou dizer? Se um governante governa um país, e esse país tem uma crise, e ele não tem competência para resolver a crise, e começa a vender o patrimônio do país, esse governo deveria pedir desculpas e ir embora, porque ele não serve para governar. Eu estou tentando ensinar aqui o Pai Nosso para Vigário. Mas eu queria terminar chamando vocês a responsabilidade, como é importante a gente conhecer a nossa própria história. Você sabe que o Brasil, ô Franco, é um país que não tem herói. O Brasil, ele tem vergonha de construir heróis. Você vai em Cuba, tem 800 heróis, um cada esquina. Você vai nos Estados Unidos, tem 500 milhões de heróis. Você vai na Rússia, tem herói. Vai na China, cada heróizinho. Aqui no Brasil, a gente não tem herói. Pois não. Então, deixa eu contar uma história para vocês. Contar uma história para vocês. Esse país teve um homem que teve a ideia, não era nenhum operário pobre, não, era um alferes, que teve a ideia de lutar contra a coroa para diminuir a quantidade de impostos que a gente mandava para a coroa. E esse cidadão resolveu começar a juntar gente assim como vocês para discutir uma coisa de independência, libertar o Brasil de Portugal. Em 1792, esse homem foi enforcado. Além de enforcado, ele foi esquartejado. Além de esquartejar, cortaram a sua carne. E além de cortar a carne, salgaram. E penduraram nos postos, hoje Ouro Preto, para que ninguém nunca mais ousasse a lutar pela independência. 30 anos depois, em 1822, foi conquistada a independência desse país. Não importa se foi um acordo, um conchavo, um acerto, mas foi conquistada a independência. Significa que a ideia da independência criou força. Aí veio a proclamação da República, esse é o fato mais engraçado. Aí o pessoal já estava com o saco cheio de Dom Pedro, ele que estava governando há 67 anos, era namorador demais, e gastava demais, e não sei o que lá. Vamos tirar Dom Pedro, vamos acabar com esse tal de monarquia e vamos criar a República. Gente lá de São Paulo também. Gente lá de São Paulo. Aí derrubaram Dom Pedro. E era a proclamação da República. Aí descobriram que não tinha referência heróica. Quem é que eles foram buscar para ser herói? Aqueles que eles mataram em 1792, enforcaram, esquartejaram, sagaram a carne para ninguém nunca mais lembrar deles. Foi a mesma elite que foi pegar esse amaldiçoado e transformá-lo em herói nacional para poder garantir o êxito da proclamação da República. Por que eu contei essa história para vocês? Porque essa perseguição que eles estão fazendo a mim, eles pensam que me incomoda e às vezes incomoda. Mas eu estou com medo, não é o que está acontecendo comigo. Eu estou com medo do que está acontecendo, são com milhões e milhões e milhões de crianças que estão ficando desnutridas do planeta desse país. Eu estou com medo porque o Brasil voltou a participar do mapa da fome outra vez. Eu estou com medo porque o Brasil virou motivo de gozação no exterior. O nosso passaporte virou piada no exterior. Então eu queria dizer para eles uma coisa. A ideia da liberdade,
A ideia da democracia, a ideia da participação social é uma ideia muito forte. Então não adianta achar que acabando com o Lula acaba com isso, porque o problema do Brasil não é o Lula, são os milhões e milhões de brasileiros que têm consciência política e que não aceitam mais o retrocesso. Se o problema do Brasil fosse eu mesmo me matava. Pronto, aqui, acabei. Não, é que eu sei que vai piorar. Então eu queria dizer para vocês, olha, estou com 71 anos, perto de fazer 72, com a vontade de lutar como se eu tivesse 30. E eu quero que ele saiba. Eu quero que ele saiba. Eu não sou nenhum revolucionário. Eu sou um despertador de consciência. Eu quero andar por esse país para mexer com a consciência desse povo. E mostrar para ele que durante 300 anos a seca do Brasil era lamentada por todo mundo. E eles nunca tinham feito nada para melhorar o problema da seca. Nós fizemos. Não só levando água para o estado que não tinha água, como foi feito 1.400.000 cisternas para levar água para as pessoas que tinham 5 mil de seca. Então eles têm que saber de uma coisa, gente. Separe. Vocês vão pagar com a mesma moeda o que vocês fizeram com a democracia brasileira. Vocês truncaram a democracia, tirando uma presidenta eleita legitimamente. E como nós acreditamos em democracia, nós não vamos fazer nenhum ato de violência. Nós vamos fazer um ato de democracia. Esse país tem que se preparar, porque em 2018 a gente vai ter que colocar uma pessoa democrática para governar esse país. E a gente tem essa programa já. E vocês sabem que ainda falta muito tempo. Não existe candidato, mas nós saberemos que é o candidato da hora certa. O que eles têm que saber, é que uma pessoa que nasceu em Garanhuns e não morreu de fome até completar 5 anos de idade, não tem medo de estar lutando para que todo o povo brasileiro possa conquistar definitivamente, através da democracia, a sua cidadania. Gente, um beijo no coração. Um beijo e vamos continuar lutando. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que o Rio está fazendo na Bahia não é pouca coisa. A gente quer andar o Brasil e chegar na Bahia, percebe que esse estado aqui está dando um salto de qualidade extraordinário. Porque se tem uma coisa que nós ensinamos para eles, é que o PT sabe governar mais do que a elite brasileira que governa aqui. Parabéns, Rio. Parabéns ao nosso amor e parabéns ao querido